Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre como inserir o autocuidado na rotina materna. É esse tema tão polêmico e tão necessário na vida de todas nós, né? Mulheres, e especialmente depois da maternidade, né? Isso vem praticamente como uma avalanche, né? Eu vou contar primeiro como foi a minha experiência, né? Como eu cheguei até aqui. Eu sempre tive uma relação conflituosa com a academia, né? Então, assim, pra mim era sempre muito sacrificante ter que ir à academia. Quando chegava na academia, eu relaxava, gostava, fazia os exercícios né, a gente libera endorfina, serotonina, e aí a gente fica ok, né? E depois vem o resultado, a gente passa a gostar, né? Você estabelece uma rotina. Mas eu sempre tive essa relação, assim, eu ia durante um tempo, depois eu não ia mais, e ficava um tempão sem ir, aí depois voltava. Então, assim, sempre não tinha essa constância, sabe? Eu sempre tive, assim, essa relação conflituosa. E eu só comecei a praticar atividade física na vida adulta. Porque eu me recordo que quando eu era criança, logo quando eu entrei, assim, lá pela quinta série, na minha escola estava com reforma no pátio. Então, o professor de educação física, ele não dava as aulas, a gente fazia outras atividades. Então, assim, eu fui aquela criança que sempre usei óculos, né? Então, hoje em dia eu tô de lente, né? Eu uso lente de contato. Mas eu também uso óculos, né? Hoje em dia eu já fiz as pazes com isso não é um problema pra mim. Mas quando criança, né, eu tinha pavor de bola. Então, assim, se falassem pra mim, vamos jogar qualquer coisa, que tivesse uma bola, eu corria, né? Eu não queria ficar, eu não participava. E como eu não tive incentivo na escola, né, pra mim ainda ficou mais difícil ainda me envolver com qualquer esporte. Então eu fui uma criança que desde sempre achou que não sabia fazer nada de esporte, não fui incentivada, né? E então eu fui ter esse contato, né? Com preciso me cuidar, né? Mais lá para a vida adulta. E eu só comecei a ter esse cuidado também, claro, porque eu comecei a sentir dores no corpo, né? Eu tinha muita dor aqui na cervical, na coluna, no pescoço, me dava aqueles torcicolos horríveis. E eu ficava imobilizava, tinha que usar aqueles colares ortopédicos, né? E extremamente desconfortável. Então eu comecei, né? Fiz tratamento, RPG, fisioterapia e a única solução era a academia. Mas eu tinha essa relação conflituosa, né? E aí fui nessa relação conflituosa ao longo da minha vida até que eu engravidei, né? E depois que o meu filho nasceu, pra mim se tornou assim muito difícil voltar para academia, né? Eu até me matriculei na academia, mas eu esbarrava na mesma questão, né? Sair de casa era muito difícil, né? Então eu sempre tinha era aquela luta mental, você tem que, porque precisa, porque isso, porque aquilo. Você sabe o que você precisa para você, mas você não consegue, né? Tem alguma coisa maior, claro, né? Recém-mãe, cansada, né? Com privação de sono. Naquela época eu não sabia nada do que eu sei hoje. Então, sozinha, né? Então, assim, todas aquelas dificuldades que todas as mães têm, né? Então, assim, eu via as pessoas no Instagram acordando às 5, 6 horas da manhã e fazendo exercício e eu pensava assim, meu Deus, como essas pessoas conseguem, né? Esse horário eu não tô nem viva ainda, né? E logo, né, depois que o meu filho nasceu, né, a gente fica, né, entra no puerpério, né, tem toda aquela dificuldade, né, de você se reconhecer no seu próprio corpo, né? Porque seu corpo foi casa, né? Então, assim, você expandiu e gerou um ser humano que acabou de sair, você acabou de parir um ser humano, né? E tem que dar todos os cuidados para ele e, em contrapartida, você também precisa encontrar um tempo para cuidar de você, né? E hoje em dia a gente sabe que não tem como a gente cuidar de outra pessoa sem a gente cuidar da gente, né? É praticamente impossível, porque você não tem como dar aquilo que você não tem,
né? É muito difícil. Então, assim, você precisa se nutrir para você conseguir, seja de informação, de exercícios, né? Uma série de fatores, né? Que você vai adicionando e aí vai te fazendo, né, se nutrir para que você consiga, né, atender esse bebezinho que acabou de nascer, né? E então também teve, logo depois que meu filho nasceu, entramos também na pandemia, né? Então, assim, eu esbarrei primeiro na minha própria dificuldade de não conseguir ir à academia, né? Na minha preguiça, nas minhas desculpas, nas minhas verdades absolutas, nas minhas crenças. E com a pandemia ficou tudo parado, né? A gente se trancou todo mundo dentro de casa. Então veio um outro questionamento: como é que você vai se cuidar dentro de casa? E aí volta, vamos fazer academia, vamos fazer exercício, compra halter, compra... Aí não compra, porque a loja não entrega, aí você faz em casa, né? Pega as garrafas d'água e tal. Mas eu seguia na mesma dificuldade, porque para mim aquilo era muito sacrificante, né? Durante a atividade eu sentia prazer, mas eu não queria fazer a atividade, né? Então, assim, e eu me culpava, né? Porque eu falava, cara, não é possível, né? Todo mundo, e assim, né? Pressão externa, você tem que voltar pro seu corpo, né? Pro seu marido, né? Pro seu parceiro, enfim. E eu mesma queria retornar, né? Muito assim, né? Com muitos véus na frente ainda, né? E com uma visão turva, né? Então, assim, não conseguia enxergar as minhas reais necessidades, né? Porque, na verdade, eu também nem sabia quais eram, né? Verdade seja dita, eu realmente sabia muito pouco da natureza do ser humano, né? Então, eu fiquei nessa, né? Até que eu realmente me debrucei sobre o tema e entrei, né, de cabeça nesse aprofundamento, estudei educação positiva, né, fiz as minhas terapias e hoje eu tô aqui, né, no papel de educadora parental, né, para dar a mão a você, mamãe, que está aí desse outro lado vivendo essa situação que eu já passei, né? Então, assim, é difícil mesmo, né? Porque a gente olha no Instagram, a rede social tá recheada de corpos perfeitos, né? A gente tem essa pressão externa e interna de ter que atender a um padrão, né, pré-estabelecido. Então, assim, a gente tem que o quê, né? Então, né? São muitas questões que a gente precisa começar a se fazer. Então, como é que começa o autocuidado, né? Primeiro a gente tem que ver que existem o autocuidado materno, né? Existem várias etapas, né? E várias fases. E isso vai estar diretamente ligado à idade das suas crianças, né? Quando você é uma recém-mãe, né, que você acabou de dar à luz e o seu filho acabou de nascer, né, você não tem só um recém-nascido, você também é uma recém-mãe. Então, assim, tudo na sua vida está se transformando, né? Os seus hormônios estão se transformando. O seu corpo virou casa, né? Foi casa. E agora a sua vida vai ser outra vida para sempre, né? Então, assim, nós precisamos viver vários processos, né? E como é que a gente vai viver todos esses processos e ainda vai encontrar tempo para se cuidar, se nutrir, para conseguir dar conta de tudo, né? De tudo que eu digo, né? Não tudo, porque de tudo, dar conta de tudo mesmo, isso aí é só no Instagram mesmo, que você vê pequenos recortes da vida das pessoas, né? Então, o que é um autocuidado para uma recém-mãe, né? Pode ser um banho demorado, sabe? Você encontrar alguém, vai na sua casa, vai te visitar, e aí você fala, cara, fica com meu filhinho aqui um pouquinho, que eu vou tirar 15 minutos aqui para tomar um banho, lavar um cabelo, descansar um pouco, né, ali. Pode ser dormir com o seu filho, né, ou sua filha, né, botar ele ali no seu colinho e vocês juntos adormecerem, né? Aí você vai falar assim pra mim, Gabriela, mas eu tenho casa pra cuidar, eu tenho trabalho pra fazer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Tem que. E aí a gente segue nessa frase. Eu tenho que. A gente tá apegado, a gente segue preso nesse controle, né? De todas essas crenças que a gente tem que. Tem as nossas crenças internas e as crenças externas que nos bombardeiam a todo tempo. Com esse tem que. Você acabou de parir um ser humano. Você não tem que nada.
Sabe? Você tem que conservar a sua energia, né? Produzir uma energia para que você consiga atender o seu recém-nascido, né? Então, assim, você precisa focar em você. Então, assim, são pequenas coisas que você pode fazer na sua rotina, inserindo devagarzinho, que vai modificando a qualidade do seu dia, né? É diferente um bebê de 1 mês, um bebê de 3 meses, um bebê de 6 meses, um bebê de 9 meses e assim vai, né? É diferente a realidade de cada mãe. Se você tem ajuda, se você não tem, se você trabalha fora, se você não trabalha, se a criança vai para creche, se a criança fica em casa. Então, assim, dentro de cada contexto familiar, a gente tem que olhar quais as variáveis são possíveis dentro da sua realidade. Não adianta você ficar aqui no Instagram olhando a vida da blogueira, olhando a vida de fulano de tal, de ciclano de tal, que consegue fazer isso, consegue fazer aquilo, se na sua realidade isso não é possível. O que acontece com você? Você vai minando a sua cabeça. Então, assim, aí a cabeça que já não tá lá 100%, né? Porque você já tá com as suas funções todas direcionadas para o recém-nascido. Você ainda tá tentando atender um padrão externo de tem que... né? Então, assim, nesse momento, né, do parto, é uma excelente oportunidade, porque a gente nasce junto com os nossos filhos, né? A gente renasce, a gente tem essa oportunidade. E se a gente consegue mergulhar fundo, né, e se reconectar, né, voltar para dentro, né, ir buscar o que nos dá prazer, né, é uma excelente oportunidade para você virar a chavinha e começar a trilhar um novo caminho. Principalmente se você está aqui dentro da educação positiva, você quer melhorar os relacionamentos dentro da sua casa, com seu filho, com seu esposo, com a sua sogra, com a sua mãe, com seu pai, com seu chefe, com todo mundo, né? Então, assim, isso começa com pequenas ações, pequenas atitudes que você faz no seu dia a dia, né? E aí você começa com logo que o seu bebê nasce, né? E você renasce, né? O bebê nasce e você renasce. E aí tem outras coisas, assim, por exemplo, passar maquiagem, né? Isso é bem controverso. Por quê? Você passa maquiagem pra quem? É pra você se sentir um pouquinho melhor? Ou é pra o outro, né? É para o outro te ver? É só porque você tem que estar ali mostrando pra alguém, você tá preocupado que as outras pessoas te vejam desse ou daquele momento. Gente, quando o bebê nasce, a gente passa, sei lá, meses com um coque na cabeça, né? Cabelo preso, né? Quando a gente tem um tempo para lavar o cabelo, né? Para tomar um banho mais demorado, gente, isso é assim, né? Faz a gente se sentir muito bem, né? E é difícil também, porque assim, a gente tá tão crua, né? Que a gente também não consegue largar a criança, porque a gente entra em conflitos, né? E não consegue sair dali, né? Fica naquele círculo muito fechado. Então, assim, questione-se, sabe? Não existe o que é certo e o que é errado. Depende do que é importante pra você. Depende de como você encara isso, né? Depende se essa atividade é prazerosa. Se pra você faz sentido acordar e passar um corretivo e uma base no rosto, legal. Se não faz, não se preocupa com isso, sabe? Você não tem que nada. Sabe? Vamos desapegar desse tem que, né? Nós não temos que. A mesma coisa para unha, sabe? Se você gosta desse momento, se é um momento prazeroso para você, você pode seguir fazendo. Agora, se, por exemplo, cara, você vai ficar 1 hora parada fazendo unha, né? Se você for pensar, sei lá, você vai fazer pé e mão. E você tem trocentas coisas para fazer e você tem milhões de outras coisas que você gostaria de estar fazendo enquanto você está fazendo só a unha. Então, assim, cara, aí você tem que fazer a unha pra quê? Sabe? Então, assim, você acha que aquele é um momento que você tá tirando pro autocuidado, mas enquanto você tá ali, você não consegue relaxar um segundo, porque você tá completamente imersa e preocupada em todas as coisas que você tem que fazer durante o dia. Então, assim, eu fiquei durante muito tempo sem fazer a unha, né? Isso também é uma coisa, assim, que eu vario, tem épocas que eu faço mais, épocas que eu faço menos, mas é uma coisa que eu desapeguei também, né? Então, assim, de novo, a gente tem que se questionar o que é importante pra gente. Hoje em dia, o meu tempo, ele vale ouro, né?
E eu acredito que o seu também, eu não tenho a menor dúvida, né? Cada um de nós, a gente pega essas 24 horas e divide elas certinhas pra gente dar tempo de fazer tudo, né? E como é que você vai dar tempo de fazer tudo quando você não faz boas escolhas, né? Se era um tempo que era reservado, essa 1 hora que você tinha, que você tirou do dia pra se cuidar, né, para ter aquele momento prazeroso, você está preocupado com todas as outras coisas que você tem que fazer, né, fica muito difícil, né, você conseguir dizer que isso é o autocuidado. Então, de novo, questione-se. Questione-se. Você faz isso para você ou para atender a expectativa do outro? Para atender a expectativa da sociedade? Para o vizinho passar na sua casa e dizer, ah, não, tudo bem, ela tá ali. Às vezes tá em frangalhos, né? A cabeça tá uó. Mas assim, não, a maquiagem tá em dia, o cabelo tá pronto, a unha tá pronta. E por dentro, né? Como é que tá essa mãe? Como é que tá a saúde mental dessa mãe? Né? Então, assim, isso é muito importante, né? A gente começar esse questionamento, porque a educação positiva, ela é isso, a gente questionar as nossas crenças, né? Questionar os nossos valores, se reconectar com o que realmente é importante, né? Então, assim, uma outra coisa que faz muito sentido é você começar a prestar atenção no que te faz bem, no que você gosta de fazer. Ah, Gabriela, mas isso é óbvio. Será? Você realmente sabe o que te faz bem? Você conhece quais são as atividades que te trazem prazer? Sabe? Porque muitas de nós, a gente segue num automático, atendendo padrões da sociedade, sem se questionar se aquilo ali realmente vale pra gente. Se realmente está sendo bom pra nós. A gente segue reproduzindo o que disseram que era pra gente fazer. Mas em momento nenhum a gente parou no meio do caminho e pensou se isso faz sentido. E o autocuidado, ele começa a fazer sentido na sua cabeça. E ele começa a funcionar quando você encontra atividades que te dão prazer. Não é olhar no Instagram e ver que o fulaninho tá correndo e falar, meu Deus do céu, eu preciso correr agora, eu preciso correr uma maratona, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Como é que eu vou fazer isso? Gente, você não tem que fazer nada. Se correr não cabe dentro da sua rotina, não corra. Sabe? Se você prefere fazer uma outra atividade, faça outra coisa. Tá? Então, assim, de novo, outra coisa para o autocuidado funcionar. Você precisa de uma constância e de uma rotina. Agora, como é que você vai ter constância numa atividade que para você é um sacrifício? É muito mais difícil. É muito mais difícil. Porque você tem que mover uma energia que te consome. E você tem uma criança ali para dar conta. Você precisa se nutrir para poder nutrir todo o sistema familiar, né? É uma troca, né? Então, assim, vamos começar a pensar. Vamos se questionar. Por que você faz o que você faz? Será que o que você faz realmente é o que você gosta de fazer? Ou se você está fazendo porque que você sempre fez e disseram para você que teria que ser assim, dessa forma? Né? Então, questione-se, sabe? Eu, antigamente, olhava assim no Instagram, o pessoal que acorda 5, 6 horas da manhã, 4 é exagero, mas assim, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e eu achava aquilo, gente, desumano, porque pra mim, né, no meu passado, acordar cedo era muito sacrificante, né? Isso de uma visão embaçada, turva, cheia de véus, sem entender nada de desenvolvimento infantil, desconhecendo totalmente os ritmos biológicos do ser humano. Porque se você for parar para pensar, antigamente, né, não muito distante, né, as pessoas iam dormir cedo e acordavam cedo. Né? Você ia dormir, sei lá, 8, 9 horas no máximo. Né? Você acordava 6, 7 horas da manhã, era uma coisa normal. Aí hoje em dia a criança acorda 5, 6 horas da manhã, 7 às vezes, e fala, meu Deus, o que é isso, né? Não consigo acompanhar esse ritmo. Porque a gente está tão acostumado a ficar ali produzindo, e quando não está produzindo, está ligado, conectado, né? Tela, televisão, trabalho, é isso e aquilo, que a gente não consegue parar e se reconectar com o nosso ser essencial. E os bebês, quando nascem, eles estão ali totalmente conectados, eles acabaram de chegar no mundo, né?
O ritmo deles é que tem que ser preservado, que tem que ser respeitado. E não o contrário. Não é pegar o bebê e fazer ele atender a sua expectativa e entrar na sua rotina. Não! É você que tem que ajustar as suas expectativas e é você, adulto, que tem que entrar na rotina dele. Enquanto eu não assumir que eu era adulta e que eu é que tinha que me adequar à situação, eu segui em privação de sono. Porque eu queria ir dormir meia-noite, 1, 2 horas da manhã, e o meu filho acordava às 5, 6. O meu filho sempre acordou esse horário. Então eu precisei me ajustar, eu precisei me readequar, eu precisei acordar mais cedo, dormir mais cedo para acordar mais cedo. E hoje em dia acordar às 5 horas da manhã para mim não é um sacrifício, é gostoso. Eu gosto. Mas se me dissessem isso lá atrás, eu teria ficado horrorizada. Eu falaria, cara, a Gabriela nunca vai acordar esse horário de bom humor, feliz, querendo fazer as coisas pronta, né? Então, são muitas coisas que a gente precisa aprender, né? E como é que a gente vai ter disposição e energia para aprender tudo isso se a gente não se conhece, né? Então, assim, a gente precisa passar por esse processo. E esse processo de autoconhecimento, ele passa pelo autocuidado. Quanto mais nutrida, melhor você vai conseguir seguir o seu dia. Porque você vai ter para doar. Aí não fica sacrificante, sabe? Você não sente raiva da outra pessoa. Porque a outra pessoa tá ali, né, pedindo, e você não tá conseguindo dar, né? Então, a gente tem que se nutrir. A gente tem que se ajustar. Nós somos os adultos, é o nosso cérebro que está desenvolvido. A criança, ela acabou de chegar no mundo, o cérebrozinho dela vai se desenvolver, vai formar, vai formando. E ainda vai levar bastante tempo. E se não der, recém-nascido, eu não consigo fazer nada. Tá bom, então o que é possível? O que é possível? É descer e ir na pracinha ali da esquina? Sentar, ficar 10, 15 minutos ou meia hora? Você já sai de casa, já faz uma caminhada até a pracinha, né? Ou a praça, ou o parque, ou a praia, né? O que for possível dentro da sua realidade. Às vezes ir no jornaleiro, sei lá, gente, ninguém compra mais jornal, mas às vezes, sei lá, né? Você tem esse hábito, você gosta disso, né? Você vai lá, ou vai na padaria, né? Então, o que você gosta de fazer? O que é possível você fazer que você goste dentro da sua rotina atual? Outra coisa que a maternidade traz pra gente é a gente aprender a aproveitar os momentos com os nossos filhos. Inserir as crianças nessa rotina de autocuidado. Por quê? Porque eles estão super conectados, né, com o ser essencial deles. E pra eles não é nada sacrificante, é tudo brincadeira. Então, você não tem como levar uma criança para uma academia, né? A não ser, dependendo da idade, né? Ela é maior, mas assim, geralmente quando é pequena, não pode, às vezes não pode nem entrar, né? Porque é perigoso. Mas vocês podem andar de bicicleta, né? Dependendo da idade, você bota a cadeirinha lá na bicicleta e vai dar uma volta de bicicleta, né? Dá para brincar junto no parque, dá para brincar de correr, né? Dá para brincar de pique-pega, pique tanta coisa, né? Que as crianças inventam. E eles adoram, né? Pega uma bola de encher, leva pro parque, vai correr atrás da bola, não pode deixar a bola cair no chão, né? Dançar, movimentar o corpo, uma coisa que a gente pode fazer em casa, né? E as crianças adoram. Então, assim, o que é possível hoje dentro da sua rotina? O que é possível? Né? O que você gosta de fazer? O que dá para fazer? Essas são perguntas que a gente tem que começar a se fazer, né? Se a gente quer iniciar essa rotina de autocuidado materno, né, a gente precisa começar a se questionar. Outra coisa que é muito importante é a saúde mental. O autocuidado passa na saúde mental. Qual é o tipo de informação que você anda consumindo na rede? Quem são as pessoas que você segue? Essas pessoas, elas sugam a sua energia ou elas te nutrem? Né? Porque, de novo, a gente volta no tem que. Blogueira fulana de tal, tem tantos filhos, faz isso, faz aquilo, que o outro não sei o quê. Eu tô aqui, às vezes, com um sono, não conta nem na metade. E às vezes você tá consumindo aquele conteúdo, e em vez de você se sentir melhor, você vai se sentindo pior, e pior, e pior, e pior.
Porque você tem a sensação de que você tem que atender um padrão e a uma expectativa irreal. Um perfeccionismo irreal. Que certamente nem na casa da blogueira é assim, né? Ou na casa da influencer. Não é. São pequenos recortes que a gente pega e joga no Instagram. Então, assim, quem são essas pessoas que você segue nas redes sociais? Né? Vamos fazer uma limpa aí, vê aí o que vale, o que te conecta, o que não te conecta e vai dando um follow, sabe? É muito importante para a nossa saúde mental. A gente ficar olhando uma coisa que, cara, tá muito longe da nossa realidade. E não que você não possa trabalhar para chegar lá, é óbvio que você pode trabalhar e é claro que você pode chegar lá se você quiser e se isso for possível dentro da sua realidade, se for o seu desejo. Mas assim, se aquilo tá te fazendo mal, para! Sabe? Limites. Começa por você, sabe? Isso aqui não me faz bem. Então isso aqui não serve. Não cabe na minha vida. Tá? Atender esses parâmetros irreais, isso é altamente desgastante. Altamente desgastante. Ainda mais se você for levar em conta que a maioria da população não tem aquele corpo ideal. Se você acabou de parir uma pessoa, o seu corpo está completamente em transformação. Você passou 9 meses gestando, você foi mãe. Aí você olha a blogueira que em 3 meses está com a barriga reta. Você fala, meu Deus, como é que eu vou chegar? Como é que eu vou fazer isso? Não, e detalhe, ela tem tratamento, tem massagista, tem cirurgia plástica, tem não sei o que a maioria de nós não tem acesso. Mas ela vai lá para a rede social e fala que foi malhando. Né? Aí você segue com a crença de que você também precisa ir para academia, porque senão você nunca vai ter esse corpo. Né? A autoaceitação, ela passa pelo autocuidado. É você olhar o seu corpo e reconhecer a fase da vida que você está. Né? O autocuidado também não se trata de atender a expectativa do outro. Você não está fazendo isso para o outro. Você está fazendo isso para você. Isso não é egoísmo. É necessidade básica. Tá? Cuide de você. Faça algo que você gosta. Tá? Autocuidado não é egoísmo, gente. A gente precisa desconstruir isso. Essas coisas, elas ficam na nossa cabeça, elas entram dentro da nossa mente e a gente fica achando que a gente tem que dar conta de tudo, de cuidar de todo mundo. E a gente? E a gente? Não sobra tempo para cuidar da gente. Porque a gente tem que dar casa de tudo. E aí, quando a gente pega, às vezes, 20 minutos, meia hora ou 1 hora para cuidar da gente, é egoísmo. Gente... É necessidade básica. A gente precisa se cuidar. Né? E isso vai de encontro com essa reconexão. Né? Esse voltar para casa, esse voltar para dentro. Né? É você se reconectar com você, lá do passado. Sabe? E se perguntar o que me dá prazer, o que eu gosto de fazer. Se você não sabe responder essa pergunta, experimente. Vá tentar alguma coisa diferente. Né? Tem um monte de aula gratuita por aí, tem um monte de coisa na internet grátis. Né? Mas, de novo, se você segue aquele padrão estabelecido ali pela sociedade, a gente fica dentro de uma bolha. E a rede social só manda mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Como é que você vai quebrar esse ciclo? Vai sair desse padrão? Né? Começa a dar um follow no que não está te fazendo bem. Pelo menos ali o algoritmo entender que alguma coisa está acontecendo. Né? E você precisa, e você vai precisar se reajustar, se readequar, para conseguir se cuidar, para conseguir cuidar desse bebê que acabou de nascer, para conseguir cuidar dos seus filhos, das suas crianças, para você ser o melhor de você. Sem precisar atender a expectativa de A, B, C ou D. Autocuidado não se trata disso. Autocuidado é necessidade básica. Se você está fazendo alguma coisa e você não gosta do que você faz, não adianta, você não vai ter constância. É muito mais difícil você colocar isso na sua rotina. A gente já tem tanta coisa, né, para fazer. Então, questione-se.
Autocuidado não é luxo, não é egoísmo. É necessidade básica. A gente precisa introjetar isso na nossa cabeça, né? Então, a gente está finalizando a live e eu gostaria de deixar essas informações muito claras, tá? Encontre uma atividade que te dê prazer, seja ela qual for. Se você não sabe ainda, vai experimentar coisas novas. Experimente, sabe? Aproveita que as crianças estão aí e se joga na vida, sabe? Vai jogar uma bola, vai jogar um vôlei, vai jogar, sei lá, vai fazer uma yoga. Eu, por exemplo, eu me encontrei, né, fazendo coisas que eu sempre gostei de fazer. E eu ficava naquela, não, vou atender um padrão, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu não ia, não adianta, você não vai. Tem que estar de acordo com o que você gosta de fazer. Não sou eu que vou te dizer qual é a atividade que vai fazer melhor para você. É você que tem que se questionar, né? E se você não sabe, não tem problema. Experimenta, tá? Já falei, vou falar mais uma vez. A saúde mental, ela faz parte do autocuidado. Quem são as pessoas que você segue nessa rede social? Elas sugam a sua energia ou elas te nutrem? Sabe? E não é para polarizar, né? Não é para ficar nem no extremo do negativismo, nem no extremo do positivismo, gente. Vamos procurar o equilíbrio, né? Equilíbrio, tá? Mas se aquela pessoa que você está seguindo, que posta todo dia um alcance, uma meta inatingível para sua realidade, unfollow. Para de seguir. Preserve a sua saúde mental. Isso é autocuidado, tá? E então eu gostaria de, né, fazer umas perguntas. Eu falei para vocês questionarem, né, o que realmente vocês gostam de fazer. E eu gostaria de saber o que vocês podem fazer hoje, qual pequeno passo, pequena mudança que você pode fazer hoje, que vai trazer uma pequena modificação na sua vida, que vai fazer uma pequena mudança na sua vida. Porque ninguém passa do dia para a noite, né, de fazer nada, de completo sedentarismo, para um ativo e atleta. Uma rotina se constrói com pequenos passos, diariamente, constantemente. Se hoje você consegue ir até a pracinha, vai até a pracinha. Pegue seu filho, sua filha e vai até a pracinha. Se isso não é uma realidade para você, tudo bem. O que cabe dentro da sua realidade para você fazer hoje, por você, que te faça bem, que vai te fazer sentir bem? O que você pode fazer? Essa pergunta só você pode responder. O que te faz bem? Tá? Eu quero fechar essa live com essa pergunta, tá? Questione-se. O que te faz bem? E se tá muito difícil, você não consegue de jeito nenhum, você não sabe para onde seguir, tô desesperada aqui, o puerpério tá pegando, tô achando que tô com uma depressão pós-parto ou qualquer coisa do tipo, tá? Osso, né? Tem as consultorias, tem a minha consultoria, tá? Juntas, a gente vai pensar em soluções que são possíveis para a sua realidade. Não é para minha realidade, não é para do fulano, da ciclano, do beltrano. Não é para atender a vontade dos seus pais, da sua mãe, da sua sogra, do marido. A gente vai olhar para você. É você. Tá? Por que a gente vai olhar para você? Porque é você que tem o poder nas suas mãos. É você que pode fazer alguma transformação. E os seus filhos, as suas crianças, elas estão esperando. Gentilmente, generosamente. As nossas crianças estão esperando que a gente assuma o nosso papel. Para juntos a gente viver essa maternidade transformadora. Tá? Então, gente, muito obrigada. E eu vejo vocês na próxima, tá? Tchau!